Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Queridos Edu, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Edu, hoje a gente continua com a nossa série especial falando sobre família enquanto lugar de pertencimento, mas também com direito ao rompimento familiar. E hoje nós vamos falar sobre a separação do casal. Separação, divórcio, necessariamente representa o fim de uma família, Edu? Pois é. Olha só que coisa interessante, né? Veja bem, vamos tomar como base o início de um casamento e que vale também por uma união estável. O casamento, ele é um ato público. A celebração do casamento é um ato público. Para você ter uma noção, mesmo aqueles casamentos que são celebrados em locais privados, um local que a lei considera apropriado para o casamento é o cartório. Tá? O cartório do registro civil é o local indicado, é o local padrão para a realização do casamento. Mas a lei admite que seja celebrado também em locais privados. Mas mesmo quando celebrados em locais privados, no horário da celebração do casamento, esses locais têm que estar com as portas abertas. O que significa que o casamento é um ato público. Bom, mas e a união estável? O próprio conceito de união estável leva a acreditar que vai seguir da mesma forma. Porque o conceito de união estável está atrelado a um relacionamento público, contínuo, duradouro e com propósito de constituição de família. Então, quando você celebra um casamento, você está, ou uma união estável, na verdade, você está se inserindo dentro de um contexto mais amplo do que o contexto do próprio casal, tá? Uhum. E aí a gente vai analisando essa situação, vendo, por exemplo, quando é que surge o parentesco ou a afinidade? Bom, quando eu me caso com alguém, eu não sou parente do meu cônjuge, mas eu posso me aliar aos parentes do meu cônjuge pelo chamado vínculo de afinidade. Esse vínculo de afinidade é o que transforma, por exemplo, sogro, sogra, cunhados, sobrinhos, numa família só. E olhe só que interessante. A extinção, a dissolução do casamento não provoca a extinção do chamado parentesco por afinidade quando eu falo da linha reta. Então, eu vou dar um exemplo. Sogro e sogra. Mesmo que eu seja divorciado, eu não tenho ex-sogro ou ex-sogra. Continuam sendo meus afins. Não há a dissolução desse vínculo de afinidade, mesmo com a dissolução do casamento. Então, sogro e sogra duram mais do que o próprio casamento, viu, Patrícia? Era a pergunta de um ouvinte aqui. É verdade que não existe ex-sogra? Não existe ex-sogra, né? Não existe. Então, pessoas que se casam mais de uma vez vão ter um marido ou uma esposa só, mas podem ter 2, 3, 4 sogros, sogras. Então tem que tomar cuidado aí. Não basta escolher o parceiro ou a parceira, tem que escolher também os pais do parceiro ou da parceira, porque é para sempre. Uhum. Mas veja bem, então quando a gente se relaciona, e outra coisa, o casal muda o tipo de relacionamento. Antes você tinha os seus amigos, ela tinha suas amigas, ele tinha os seus amigos e por aí vai. A partir do momento que começa essa união, há uma tendência natural de que esses amigos, essas pessoas, passem a ser amigos do casal. Não, mas eu não quero ser amigo. Não é uma questão de obrigação. A gente está falando com base numa coisa natural da vida, né? Que acabam ficando. E depois, será que o casamento, a dissolução desse casamento ou dessa união estável vai extinguir essa amizade? Então, note bem. E outra, quando a gente fala também dessas uniões, casamento e união estável, nós vamos falar também de filiação.
Então, olha só, quando você dissolve um casamento, você não dissolveu a família. O que você deixa para trás é a sua relação como casal. Então, não há por que virar as costas nem para os parentes dela, nem para os parentes dele, e muito menos para os filhos. Isso é de extrema relevância, porque a gente está acostumado a acompanhar casos, Patrícia, em que a pessoa se separa da esposa, por exemplo, e acha que se separou da família. E não é bem assim. Você rompeu o vínculo com o casal. Nada te impede que continue mantendo aquelas amizades, nada te impede que continue mantendo uma boa relação com seu sogro, com a sua sogra. E, sobretudo, você deixou de ser marido, você deixou de ser esposa, mas você não deixou de ser pai, você não deixou de ser mãe. Mas o final de um casamento acaba trazendo esses questionamentos, sabe, Patrícia? Uhum. E por quê? Porque se ele começou sendo público, ele vai virar o que depois? Então a gente tem que pensar bastante. Quando a gente fala de um divórcio, a gente fala também de situações que vão ocorrer para além da relação exclusivamente entre o casal. Então, não, o divórcio não significa o fim da família. E, sobretudo, não significa o fim da parentalidade. O fim da conjugalidade não é o fim da parentalidade e não deve ser o fim das relações sociais das pessoas, daquela dupla, daquele casal, com os amigos que foram construídos, que não tem absolutamente nada a ver com as relações íntimas de vocês, né? Uhum. Então, é importante que a gente consiga separar bem essas coisas, sabe, Patrícia? Uhum. Literalmente você casa com a pessoa e com a família dela, né? Exatamente. Porque tem uma série de coisas. Você tem essa construção da relação de conjugalidade, você tem os laços de amizade e, sobretudo, os filhos. E é muito difícil lidar com isso. É muito difícil lidar com isso. Uhum. É muito difícil lidar porque é uma tendência quase que natural. Se você está conversando com um amigo que era o amigo do casal, às vezes você mede palavras, você tem medo até de você estar entregando alguns segredos pós-casamento para aquele amigo, para aquela amiga, mas a gente tem que lidar com isso, porque são relações diferentes. Uhum. As relações diferentes não são as mesmas relações que você tem com o seu marido, com a sua esposa, enfim. Não é preciso separar. Agora, o que mais me preocupa nessa história toda é o divórcio afetando os filhos. E como afeta, como isso é maléfico para as crianças, quando a gente percebe que os filhos estão sendo afetados pelo divórcio dos pais. Porque, Patrícia, a rigor, note bem, nós mais velhos, que passamos por uma relação afetiva, nós temos a maturidade social, a maturidade psicológica para lidar com a ruptura. Uhum. Mas os nossos filhos não necessariamente têm essa maturidade. E, às vezes, pode falar. Não, inclusive, alguns, principalmente naquela fase de pré-adolescência, né, eles às vezes acham que a família realmente acabou, né? Papai e mamãe separaram, nossa família acabou. Não acabou, ela para a criança pode passar também isso na cabecinha dela, né, de que a família quebrou. Está numa composição diferente, é importante mostrar isso para ela. É uma composição diferente, mas continua sendo pai, mãe, o amor é o mesmo, não é isso? Isso é de extrema relevância, a gente oferecer segurança para os nossos filhos nos momentos de separação. Por quê? Porque os nossos filhos querem nos ver bem. Os nossos filhos querem... E se engana muito quem acha que os filhos querem que a gente fique casado. Olha, não é bem assim, porque, veja bem, se você tem uma relação ruim com o seu parceiro conjugal, os seus filhos estão percebendo e eles não querem aquilo para você. Eles querem que você esteja bem e que o seu parceiro esteja bem, que o pai e a mãe estejam bem. Uhum. Então, quando a gente faz a ruptura e sai quebrando tudo, como alguns dizem por aí, sai quebrando tudo, abandonando
esses vínculos familiares, não há necessidade disso, não há necessidade. Nós temos que entender que o que acaba com o divórcio é exclusivamente a conjugalidade. Não acabam os vínculos sociais, a não ser que a pessoa queira, não acabam os vínculos familiares, principalmente os de afinidade, os vínculos de parentesco, não se extinguem necessariamente. O que extingue é a conjugalidade. Você deixa de ser o cônjuge e passa a ser um ex. E pode se tornar, e a gente vem acompanhando alguns casos assim, até amigos, parceiros na criação dos filhos, e nada impede isso. Maximiliano conosco aqui, fazendo uma pergunta. Ele está perguntando o seguinte: quando a gente casa, a gente tem que entregar toda a documentação para fazer. É o Max, desculpa. Quando a gente casa, a gente faz toda uma documentação para os proclamas rolarem, né? E aí até para uma verificação também, se essa pessoa, se um dos cônjuges, né, já foi casado e tal. E aí tem todo um tempo que você tem que esperar, inclusive, para poder fazer o casamento no civil. Quando divorcia, essa papelada é feita e a gente não sabe ou não precisa disso, de se tornar público também a separação? Olha só, quando você vai fazer a constituição de um casal, através de um casamento, você realmente tem o chamado processo de habilitação para o casamento. Você vai demonstrar que você está apto para contrair o casamento. E aí você precisa provar que não é casado, você precisa provar uma série de situações, e você tem que permitir que a sociedade aponte algum tipo de vício naquele casamento. Mas depois que você divorcia... E aí, o que acontece? A partir da celebração do casamento, o seu registro civil vai ser alterado. Então, vai estar lá num documento público, acessível a qualquer pessoa, a sua situação de casado. Quando você divorcia, ou seja no cartório ou judicialmente, é expedido vamos chamar de ofício, ao cartório de registro civil, e o seu registro civil é alterado novamente. Então, você passa a ter também um documento público que atesta para todas as pessoas interessadas em algum tipo de negócio jurídico com você, que você não ostenta mais a situação de casado, que você é divorciado. E é por isso, Patrícia, só a título de exemplo, é por isso que, por exemplo, quando você vai fazer um empréstimo ou algum tipo de transação bancária, as instituições financeiras costumam exigir que você apresente a certidão de casamento atualizada. Por quê? Porque ali, se ela estiver atualizada, já vai estar revelando o seu novo estado civil. Entendo. E uma última pergunta, ouvinte que pede para não ser identificado, dizendo que mora na casa da sogra. A sogra cedeu uma casa para o casal morar. E aí está perguntando se a pessoa, no caso, né, se o genro ou a nora teriam direito a alguma coisa por essa casa por parte da sogra. A palavra preferida dos advogados é depende. Então eu vou dizer depende. O que acontece? Se essa doação foi feita para o casal, ela entra na chamada meação, ou seja, vai ser partilhado ao final do casamento. Se a doação foi para o casal. No entanto, se a doação foi exclusiva para um dos integrantes do casal, aí não entra na partilha, e aí a pessoa que não foi expressamente beneficiada com aquela doação não teria direito a partilhar aquele patrimônio. Mas e se não tiver documentação nenhuma? Aí tudo depende de prova, né? A presunção é de que, dependendo do regime de bens. Se for no regime, por exemplo, da comunhão parcial, se foi pago algum valor, a gente vai presumir que aquilo ali é do casal. Não foi pago algum valor, e se não se marcou expressamente para quem era o beneficiário, nós podemos até presumir que aquela doação foi para o casal, e aí complica. Então é por isso que nessas doações é preciso se fazer tudo bem expresso. E eu chamo a atenção que a doação de bens imóveis ela é feita também por escritura pública.
E na escritura pública deve constar o que realmente está acontecendo ali. Tá certo. Zedu, obrigada de novo por estar conosco e segunda-feira temos mais um capítulo dessa nossa série especial sobre família. Isso aí, segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Obrigada e uma boa semana para você. Para todos nós.